Você já sentiu que na hora que você mais precisa do seu cérebro, simplesmente ele te abandona? Você estudou meses, deu gás, sabe a matéria de cor, mas diante da prova parece que apagaram as luzes da sua memória. O que aconteceu? E se eu te dissesse que esse branco não é esquecimento, mas um instinto de sobrevivência de milênios atrás, que estava tentando te proteger de um perigo que não existe? O contraste aqui é doloroso. O aluno mediano tenta lutar contra o nervosismo, a força de vontade, o que só aumenta o estresse. Se não tiver técnica, já a elite usa a neurociência para hackear o sistema de alerta do corpo. O medo deve ser o sacrifício de um ano ser jogado no lixo. 4 horas de prova é o que paralisa a galera. Mas o desejo de assinar a posse ou vestir a farda exige que você domine a química do seu mundo. Você prefere ser vítima do seu sistema nervoso ou mestre da sua alta performance? Eu sou o professor Wagner Júnior e hoje eu vou te mostrar como treinar seu cérebro para ele ser o maior aliado sob pressão. Vamos unir a inteligência do Dr. Augusto Cury e a mente concurseira de Gabriela aqui no Blush, para garantir que seu conhecimento esteja disponível quando você mais precisar. Então, o seu conceito de inteligência emocional nos estudos vai mudar agora, com o apoio do Dr. Augusto Cury e com o apoio da mente concurseira de Gabriela. O grande erro silencioso de quem estuda para o exame da OAB, estuda para o Enem, para qualquer tipo de concurso público ou militar e um vestibular, é achar que o emocional é frescura, tá? Ou golpe, ou algo que se resolve com frases motivacionais. Isso é amadorismo. Bota isso na tua cabeça. A dor de travar na frente da folha de resposta nasce de uma falha de gestão de energia mental. Quando você ignora o cansaço acumulado e a pressão interna, você cria um ambiente tóxico para os seus neurônios. O aluno que não entende como controlar o nervosismo na hora da prova está, na verdade, sabotando os seus próprios meses de dedicação. É como ter um carro de corrida com um motor incrível, mas um piloto que entra em pânico e puxa o freio de mão na primeira. Essa paralisia emocional consome 60% da energia cognitiva antes mesmo de você ler a primeira questão. Se você não aprender a gerenciar essa tensão, o seu estudo de alta performance vira um acúmulo de informação que você não consegue acessar na hora H. É preciso desconstruir essa ideia de que cérebro é uma máquina infalível. Mentira! Ele é um órgão biológico que responde ao medo. E se você não domina essa resposta, ela domina você. O cérebro, ele precisa de descanso. Você tem que saber os ajustes necessários para que possa render bem nos estudos. Respeite a sua biologia, tá? Respeite o seu corpo, respeite os seus limites, mas também não fique procrastinando. Aqui é onde a gente separa quem entende de neurociência de quem apenas tenta a sorte, certo? O Dr. Augusto Cury fala algo fundamental, sabe, chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. No nosso mundo, isso é o que acontece quando você tenta colocar mais informações no seu cérebro do que ele consegue processar emocionalmente. Existe um mecanismo chamado fenômeno RAM, registro automático de memória. O seu cérebro registra tudo, inclusive a sua angústia ao ler um edital de... Se você estuda dizendo para si mesmo que não vai aprender ou que a matéria é um monstro, o seu fenômeno RAM arquiva o conteúdo com uma etiqueta de perigo ou desprazer. Na prática, quando você tenta acessar essa memória na prova, o seu cérebro bloqueia o acesso para poupar do sofrimento, para te poupar do sofrimento, criando a famosa muralha emocional do branco. Para quebrar isso, usamos a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Você duvida do medo, critica a sua suposta incapacidade e determina que você é o senhor da sua mente. É aqui que entra a clareza de Gabriela Blush com a gestão de danos. Ela nos ensina que estudar em alta performance não é estudar em paz, mas ter paz no meio da guerra. Muitos de vocês caem na falácia da perfeição. Se perdem 15 minutos do cronograma ou se começa o dia com improviso, acabou o dia. Já se entregaram, já arregaram já. Joga tudo para o alto e deixa o cortisol ir para o teto. E a elite aprende a estudar o freio. Você precisa treinar o seu cérebro para performar cansado, triste ou em ambientes barulhentos, mas não extrapolar o limite. Estudar no limite, cansado, em lugar barulhento, não quer dizer que vai extrapolar o limite fisiológico seu limite do corpo. Presta muita atenção em diferenciar isso, hein? Quando você aceita
você desarma o gatilho do pânico, porque o seu cérebro já reconhece aquele estado normal, certo? Aquele estado como normal, e não como uma ameaça letal. Existe muita preparação que te ajuda, muitas técnicas. Eu trago aqui, eu estou fazendo essa sequência com vários autores diferentes, cada um tem sua estratégia. Todas elas funcionam. Se você conseguir aglutinar 2, 3, 4, 5, é uma potência do cacete. Mas pelo menos, se você seguir uma, cada um tem uma opinião, todas elas vão funcionar. Por isso que eu falo, ninguém estuda igual. Você tem que ver o que é melhor para você, fica mais confortável para você estudar. Mas lembre-se, tem que dominar a mente. Você precisa dominar os seus medos, seus pavores, para que isso não atrapalhe no seu rendimento. Vamos abrir o capô do seu cérebro e aplicar o protocolo de destrave para você usar hoje mesmo nos seus estudos. O primeiro passo é entender o eixo HPA. Quando você entra em pânico, seu corpo é inundado por glicocorticoides que destrói a sua memória de trabalho. Para reverter isso, em segundos, você vai usar o biofeedback através da respiração. 4, 2, 6. Inspire em 4 segundos, segure por 2 segundos e expire lentamente em 6 segundos. Isso estimula o nervo vago e desliga o alerta do pânico do seu sistema nervoso imediatamente. O segundo passo é respeitar os ciclos ultradianos. Se você estuda 4 horas seguidas, na metade do tempo você já está em fadiga sináptica. Suas sinapses saturam e o aprendizado para. O protocolo de elite é o 90/15. 90 minutos focado no modo de guerra, seguidos de 15 minutos de descanso sensorial total. E quando eu digo descanso, é sem a porcaria do celular, é sem teclas, tá? É descansar mesmo, olhar para a parede com um ponto único na parede, se movimentar, tá? Dar uma pequena caminhada dentro de casa, beba uma água para poder voltar para o estudo. E como eu falo sempre com vocês, esses protocolos de tempo, cada um tem o seu, tá? Eu mesmo, eu já cansei de falar para vocês, no meu não tem 1/15, o meu intervalo está dentro dos 90, mas isso não altera a estrutura que é usada. Simplesmente são ajustes que cada um vai fazendo para si mesmo. É nesse intervalo de descanso que o seu cérebro vai fazer a limpeza dos resíduos metabólicos e consolida a informação. Por fim, aplique a visualização de processo. Esqueça essa história de se imaginar apenas recebendo o diploma. Isso gera uma dopamina barata que te desmotiva. O que vira o jogo é a neuroplasticidade da calma. Visualize sentado na prova, sentindo o peso da caneta, lendo uma questão difícil, sentindo o frio na barriga, respirando fundo e resolve. E resolvendo, você está pré-pavimentando as trilhas neurais do sucesso. Quando o desafio aparecer, seu cérebro dirá: eu já estive aqui, eu sei como reagir. Então, tá tudo aí para vocês, tá? Tá tudo aí. A visualização futura é importantíssima, é importantíssimo. Então, aqui, ele já fala na hora da prova, né? Como também. Então, na minha orientação, eu já junto os dois. A visualização no dia da prova, a visualização após prova, fazendo os exames físicos, se for o caso, entregando a documentação, indo para a escola de formação ou assumindo a posse. E receber a posse lá, se empossar. Mas, no final das contas, tudo é o quê? Visualização futura, o pensamento positivo ali. Basta só ajeitar a ordem. Chega aqui, okay? Chega aqui só. Vou te falar uma real. Se liga só no papo. O papo é reto, tá? O papo é reto. Sem romantismo, sem firula, sem mimimi, sem tieteteia. Não existe estudo de elite sem equilíbrio emocional. Quem passa, no final das contas, não é necessariamente o mais inteligente, mas quem consegue manter o cérebro funcional sob pressão. Aí sim, por muito mais tempo, enquanto os outros estão colapsando. Domine a sua emoção primeiro. E o conteúdo vai obedecer logo em seguida. Se você sentiu que esse vídeo te deu a chave para parar de se sabotar e finalmente controlar o nervosismo na hora da prova, deixe o like aqui para o mentor. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que está precisando, né, com os demais. Pode compartilhar à vontade, que vai ajudar esse pessoal que trava na hora do relógio da prova. Vamos ajudar essa galera, hein? Treine seu cérebro, domine seu medo e a vaga será sua. Até o próximo vídeo.